Cláudio Prisco Paraíso já está aqui conosco. Tudo bem? Boa tarde, Cibele, tudo certinho? Dia de votações hoje, né, na Assembleia Legislativa. Dia de votações na Assembleia, afinal de contas, Cibele, estamos caminhando aí para a reta final. Temos praticamente hoje e amanhã, quando muito, quinta pela manhã. Temos, Cris, aqui a foto da nossa Assembleia. Vários projetos pendentes a serem apreciados. Claro que aquele que chama mais a atenção diz respeito às questões relacionadas a incentivos fiscais, que foi um tema em voga em Santa Catarina nesse primeiro ano da legislatura de parlamentares eleita, legislatura em 2018, bem como também o primeiro ano do governador Carlos Moisés, que teve uma posição um pouco controvertida nessa questão, dialogando pouco com as entidades representativas, inclusive empresariais, e até mesmo com a Assembleia, que acabou, de alguma maneira, tendo um papel estratégico na intermediação entre a cadeia produtiva e a administração estadual. E hoje, ou no máximo amanhã, provavelmente na quarta-feira, será votado um projeto encaminhado pelo governo, já com um acordo entre o Executivo e o Legislativo, que reduz de 17% para 12% a alíquota de ICMS para a indústria. E o presidente da Fiesc, Mário César Aguiar, inclusive, se pronunciou nas redes sociais fortemente em favor desse projeto. O problema, que é raro até ocorrer em Santa Catarina, é que há uma divisão entre as várias entidades empresariais. Enquanto a Fiesc quer essa redução, para o setor da indústria, de 17% para 12%, já o comércio está berrando. Inclusive, a FEComércio e a CATS, portanto, a Federação do Comércio e a Associação Supermercadista, lançaram uma nota conjunta que, aliada a uma outra nota, que é da Associação dos Microempresários, essas duas notas se posicionaram contra essa redução de 17% para 12% na indústria, porque daí vai onerar o comércio. E onerando o comércio vai passar isso para quem? Lá na ponta, para todos nós, consumidores. E isso vai gerar o quê? Inflação. Ou seja, é uma situação difícil, porque ou atende a indústria ou atende o comércio. E, pelo visto, o acordo firmado entre o Executivo e o Legislativo favorece a indústria. E a outra votação, que é pré-requisito para os parlamentares entrarem no recesso e, portanto, em férias, é a votação do orçamento 2020. A peça orçamentária, Cibele, deverá ser votada, se não amanhã, no último dia de atividades da Assembleia, na quinta-feira, pela manhã. Câmara e Congresso reunidos, então, né, Prisco? Para votar o fundo e também o orçamento. Exatamente. Assim como aqui na Assembleia tem a votação do nosso orçamento, nós temos também em Brasília a sessão hoje à tarde, às 14 horas, do Congresso Nacional, reunindo as duas casas, Câmara e Senado. Portanto, parlamentares, deputados e senadores se pronunciando sobre o orçamento. Também é pré-requisito para entrar em férias, aprovarem o orçamento da União. E qual é o ponto mais controvertido, mais polêmico, que está provocando mais celeuma? Fundo eleitoral. De quanto foi o fundo eleitoral nas eleições do ano passado? 1,7 bilhão de reais. Esse dinheiro é dinheiro público. Está no orçamento, é dinheiro público. É resultado de quê? Das contribuições, dos impostos recolhidos. Quem recolhe impostos? O brasileiro. Então, é dinheiro público, que não vai para atividades fins, como saúde, educação, transporte, segurança, infraestrutura, e vai para financiar a campanha. Tudo bem. 1,7 bilhão ano passado. O que aprovaram na Comissão Mista do Orçamento semana passada, em Brasília? 3,8 bilhões. Ou seja, ampliava em 2,1 bilhões o valor do fundo eleitoral. Um escândalo, um deboche com a população brasileira.
o presidente da República, o governo, Bolsonaro, estabeleceu em 2 bilhões. Número mais do que suficiente. Aumentou só 300 milhões em relação ao ano passado. Mas 2 bilhões é muito dinheiro. Que conversa mole é essa? 4 bilhões para os partidos fazerem investimentos, bancarem candidaturas, às nossas custas? Que palhaçada, que brincadeira é essa? Então, a expectativa do brasileiro é que hoje, Cibele, o Congresso aprove efetivamente esses 2 bilhões e não quase 4 bilhões, o dobro, como desejavam alguns parlamentares espertalhões. Tá certo, Prisco. E mudando de assunto agora, vamos falar da Lava Jato. O que foi a declaração, Prisco, do Dias Toffoli? Vamos focar, Cris, só nele. Vamos fechar com ele. Aê! José Antônio Dias Toffoli. Que figura, hein? Advogado do PT Trabalhadores, advogado-geral da União no governo Lula da Silva. Antes de ser advogado-geral da União, trabalhou com Zé Dirceu na Casa Civil. Fez 2 concursos para juiz em São Paulo, não passou em nenhum deles. Virou ministro do Supremo de graça, indicado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje é o presidente do Supremo. E a cada dia que passa, fala uma asneira maior. Faltou aqui a foto de Simone Tebet, senadora do Mato Grosso do Sul, do MDB, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República. CCJ que aprovou na semana passada condenação em segunda instância após... prisão em segunda instância após condenação colegiada. Ela é a grande personalidade política do Brasil nesse ano. Uma personalidade positiva. E essa aqui é a personalidade negativa. Numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, hoje o melhor diário nacional do país, manchete principal, jornal de ontem, para Toffoli, Lava Jato destruiu empresas. É isso mesmo que ele disse. Ele disse o seguinte: isso jamais aconteceria nos Estados Unidos, jamais aconteceu na Alemanha. E foi além. Disse que o combate à corrupção é positivo, mas não pode destruir as empresas. Ou seja, as empresas podem continuar roubando, como foi o caso da Petrobras, maior estatal brasileira, que teve um rombo de quase 10 bilhões só de corrupção. A maior roubalheira da história do planeta. Aí pode continuar roubando. Corrupção à vontade, mas não pode destruir a empresa. Ora, quem destruiu a empresa não foi a Lava Jato com a investigação, foram os seus dirigentes, sem vergonhas e ladrões, nomeados por governos que sabemos quais foram. Então, realmente é uma provocação a posição desse senhor Dias Toffoli. O que é isso? E para encerrar, que meu tempo estourou, abre aspas, o Supremo está firme no combate à corrupção. Não é uma decisão que faz cumprir a Constituição que vai surtir efeito numa percepção quanto à corrupção, querendo se desculpar em função da votação do Supremo, que com o seu voto impede agora a prisão em segunda instância. E por falar nisso, deu uma entrevista agora há pouco, e é assunto para o SBT News de hoje, deu entrevista agora há pouco na sede da Associação Catarinense de Imprensa, o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Rodrigo Colasso, que completa o mandato a 31 de janeiro do próximo ano. E qual foi a sua posição? Qual foi a sua declaração? O judiciário catarinense é a favor da prisão em segunda instância. É isso. Controverso, no Pelo mínimo, menos o judiciário de Santa Catarina se salva da vergonheira nacional. Que a gente está assistindo. Obrigada, Tá bom, Prisco. Sibeli? Obrigada.